Graça e paz, irmãos. Como ler a Bíblia? É uma pergunta que todos os cristãos recém-convertidos e todos os jovens cristãos se fazem em algum momento de sua caminhada cristã. Este vídeo será dividido em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia e sua história. Na segunda etapa, nós vamos falar a respeito do método mais eficaz de se estudar a Bíblia, o método mais eficiente de fazer a sua atividade devocional e assim proporcionando um melhor crescimento e desenvolvimento espiritual. Como ler a Bíblia? Neste primeiro vídeo, nós vamos falar a respeito da estrutura bíblica e sobre sua história. A Bíblia tem 66 livros. Aliás, a etimologia da palavra Bíblia vem do grego biblos, ou seja, livros. A Bíblia não é só um livro, mas a Bíblia é uma coleção de livros. A Bíblia foi escrita por um período de mais ou menos 1.600 anos. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego e aramaico. Sobre a estrutura da Bíblia, a Bíblia é dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco, com 39 livros, é chamado de Antigo Testamento. O segundo bloco, com 27 livros, é chamado de Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros, e o Novo Testamento com 27 livros, totalizando 66 livros. Dentro dessa estrutura, existem outras 5 divisões: os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os livros, o Evangelho, os livros que contêm os 4 Evangelhos, e as cartas, que são as cartas do apóstolo Paulo. Os livros históricos são de Gênesis a Deuteronômio. Os livros poéticos são os livros de Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Os livros proféticos são os livros de Isaías, Daniel, Apocalipse. Os evangelhos são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os livros e as cartas, que são as cartas do apóstolo Paulo, exemplo, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Coríntios. Sabemos que o Império Romano, juntamente com os judeus, foram os responsáveis pela crucificação de Jesus Cristo. Um pouco depois de Jesus Cristo ter ressuscitado e voltado ao seu trono de graça celeste, a igreja primitiva, constituída pelos apóstolos e pelos seguidores de Jesus Cristo, foi também brutalmente perseguida pelo nome de Jesus Cristo. Um dos monumentos que mais representa esse período é o Coliseu Romano. Como os imperadores romanos gostavam de ser considerados como deuses, eles obrigavam os cristãos a negar Jesus Cristo como sendo Deus e a proclamar como sendo eles mesmos Deus. Os cristãos recusavam veementemente essa possibilidade e, para pagar por sua desobediência, eram lançados no Coliseu com leões para que pudessem ser devorados e oferecer espetáculo ao povo. A grande maioria dos prisioneiros eram cristãos. Por volta do ano 300 depois de Cristo, o Império Romano era muito grande e estava quase entrando em colapso. Foi então que o imperador romano Constantino resolve se converter ao cristianismo. Como o Império Romano era extremamente autoritário, todo o reino tinha que seguir as suas orientações. Logo, todo o reino tinha que se tornar cristão. Então, por volta do ano 325, 330, aconteceu um famoso concílio, conhecido hoje como Concílio de Nicéia, no qual foram decididos alguns parâmetros para o cristianismo romano, que eram os seus dogmas, a sua doutrina, a sua ritualística e muitos dos seus costumes que são utilizados ainda hoje. Dentro desse concílio foi decidido também que a Igreja Romana seriam os detentores do monopólio da Bíblia, estabelecendo também que o idioma oficial da Bíblia deveria ser o latim, e somente os clérigos e a igreja propriamente dita romana seriam os responsáveis pela guarda e pela manipulação dos livros sagrados. E também foi acrescentado nesse período outros 7 livros. Por isso que hoje a Bíblia evangélica tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73 livros. Esses 7 livros a mais que estão na Bíblia Católica são chamados de livros apócrifos, ou seja, são livros ocultos.
O Império Romano, que estava quase em colapso, ganha fôlego novo e volta a crescer, mas crescer com uma diminuição territorial, mas com uma maior capacidade financeira. Com o passar dos anos, o Império Romano volta a ser extremamente megalomaníaco e extremamente corrupto também. Exemplo disso eram as indulgências, o purgatório e a venda de vagas no céu. Foi então que no século XV, um jovem teólogo passou a ver que o que a Bíblia mostrava como sendo o comportamento verdadeiro da Igreja de Jesus Cristo estava muito, mas muito distante do que o Vaticano praticava como sendo o cristianismo. Martinho Lutero então dá início à Reforma Protestante. Apenas o Vaticano tinha acesso às Escrituras Sagradas e apenas o Vaticano dizia qual que era o rumo que a Igreja deveria tomar. Martinho Lutero ficou extremamente revoltado com essa situação e começou a escrever as suas famosas 95 teses, onde nelas, ele, baseada nos evangelhos e nas próprias palavras de Jesus Cristo, ele afirma que tudo o que estava sendo praticado pelo Vaticano estava completamente equivocado, estava totalmente errado. Então, Martinho Lutero foi capturado pelo Vaticano e foi obrigado a se retratar e a confessar que tudo o que estava sendo dito era mentira. Martinho Lutero, em sua defesa, disse que nada do que foi dito por ele mesmo, mas foi dito pelos apóstolos e pelos seguidores de Jesus Cristo. Martinho Lutero foi caçado pelo Vaticano para ser assassinado, porém se escondeu e fez a tradução dos livros sagrados para o idioma local, no caso o alemão. Essa tradução foi encaminhada para John Gutenberg, o pai da imprensa moderna, que fez a primeira impressão de um livro na humanidade. A Bíblia Sagrada foi impressa e distribuída para todo o povo. Desde 1500 até os dias de hoje, a Bíblia foi traduzida para mais de 1.600 idiomas. Quem traduziu a Bíblia para o português foi o teólogo João Ferreira de Almeida. Hoje, existem diversas versões dessa tradução. Entre elas, a João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, a João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada, além da Almeida Século XXI. Entre outras tantas, temos também a versão NTLH, a NVI e outras versões que circulam no mercado de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscreva no canal para mais vídeos com conteúdo bíblico que vão ao ar todos os sábados às 20 horas. Dúvidas, críticas ou sugestões, utilize os campos de comentário que vai ser um grande prazer poder respondê-los. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.